Estão querendo derrubar o técnico Felipe Luiz dentro do Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do empate amargo de 0-0 entre Flamengo e Botafogo. E vou falar também da diretoria que prioriza contratar um substituto para De Arrascaeta urgentemente. Então, rapaziada, sem muita enrolação, na moral e na humildade, eu já peço. Não pule esse vídeo porque o Mengão empatou ontem. E eu tô aqui trazendo informações importantíssimas, informações quentes do nosso Mengão pra vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo falando do técnico Felipe Luiz, porque as informações é a seguinte, viu, rapaziada? Estão querendo boicotar, estão querendo, rapaziada, derrubar o técnico Felipe Luiz dentro do Flamengo. E a questão é a seguinte, viu, rapaziada? Assim como acontecia antes com outros técnicos, e que não acontecia, rapaziada, quando o técnico Felipe Luiz assumiu dentro do Flamengo de vazar informações, rapaziada, de vazar escalações de dentro do Flamengo para fora do Flamengo, já começou a acontecer, rapaziada, com o técnico Felipe Luiz. Mas dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação que eu apurei para vocês. Olha só, rapaziada. Quem não esconde a irritação de descontentamento com os vazamentos recentes foi o técnico Felipe Luiz. Com isso, após o empate de 0-0 contra o Botafogo no último domingo, rapaziada, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador admitiu que a situação atrapalha o trabalho feito dentro do Flamengo. Abre aspas para o técnico Felipe Luiz. Olha só, rapaziada, o que foi que ele falou? Olha só. Não controlamos tudo. Às vezes as escalações vazam, não tinha vazado ainda. Mas não controlo quem pega o celular e quem manda mensagem. Isso é do futebol. Claro, quem me prejudica é ruim que vaza a escalação, mas quem faz isso está indo contra o Flamengo. Que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir. Esse falou, rapaziada, o técnico Felipe Luiz, após o empate amargo de 0-0 contra o Botafogo, ou seja, assim como acontecia com outros técnicos dentro do Flamengo e que não estava acontecendo com o técnico Felipe Luiz, até porque, rapaziada, o José Boto, diretor técnico do Mengão, já foi contratado justamente para isso, né, rapaziada, para não vazar a escalação do Flamengo antes do jogo, para não vazar, rapaziada, informações privilegiadas de dentro do Flamengo para fora do Flamengo, ou seja, a pessoa que está começando a vazar, está vazando dentro do Flamengo para fora do Flamengo. Ou seja, rapaziada, é uma pessoa, galera, que pode ser de muito perto do técnico Felipe Luiz, que já tá querendo, rapaziada, boicotar com o trabalho do treinador, que já tá querendo ali derrubar o Felipe Luiz dentro do Flamengo. Ou seja, rapaziada, José Boto, diretor técnico do Flamengo, tem que achar o responsável que tá vazando a escalação, que tá vazando informações privilegiadas dentro do Flamengo e tem que demitir, rapaziada, na hora, porque esse cara que tá vazando informações do Flamengo não é flamenguista e não é, rapaziada, amigo do técnico Felipe Luiz e não é do elenco de dentro ali do Flamengo. Ou seja, rapaziada, tem que acabar com isso, porque assim como foi com outros treinadores, rapaziada, com o Tite, com muitos treinadores que estavam dentro do Flamengo e que vazava escalação, consequentemente o time adversário ficava sabendo e prejudicava o Flamengo, rapaziada, passou a acontecer com o técnico Felipe Luiz. E isso, galera, dentro do Flamengo é inadmissível, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando também falando do Flamengo, falando do jogo de ontem, né, rapaziada, do empate amargo de 0-0, da postura, rapaziada, que o Flamengo ali adquiriu dentro do jogo de ontem, no Maracanã, diante da sua torcida contra o Botafogo. Deixa eu falar isso, rapaziada, porque o Flamengo não vence o Botafogo desde 2019. Olha só, rapaziada, nas informações. O Flamengo não vence o Botafogo como mandante pelo Brasileirão desde 2019. Foram 5 jogos nesse período, com 3 derrotas para o rival e 2 empates. E, rapaziada, o mais querido não enfrentou o Alvinegro na primeira divisão em 2021, já que a equipe do tradicional bairro Carioca estava na Série B. Ou seja, rapaziada, o Flamengo teve a oportunidade ontem
de ganhar o jogo. Porém, o Flamengo entrou com uma postura, rapaziada, que não é normal. A gente não pode, rapaziada, fazer o que o Flamengo aceitar ali como normal. O jogo que o Flamengo jogou ontem. O Wesley, rapaziada, não é mais aquele cara que a gente tava elogiando. O melhor lateral do Brasil, o Wesley, tá jogando ruim. Eu não sei, rapaziada, o que é que acontece com esses caras, porque depois que vão pra seleção brasileira, pode estar jogando um absurdo ali dentro do Flamengo, quando são convocados para a seleção brasileira. Quando tem, rapaziada, alguma proposta de time europeu no jogador, parece que o cara ali vai de ladeira abaixo, que é o que tá acontecendo, rapaziada, com o Wesley, que não jogou bem, não vem jogando bem dentro do Flamengo. E ontem não foi diferente, né, rapaziada? Fora o Wesley ali, todos os jogadores do Flamengo estão jogando ruim. Técnico Felipe Luiz é um treinador bom, rapaziada, porém não pode se calar para aquele time do Flamengo, até porque quem viu o jogo de ontem, viu o técnico Felipe Luiz se esgoelando, rapaziada, na beira do campo, e os caras ali não estavam dando ouvido pro técnico Felipe Luiz, estavam fazendo o que davam na telha, né, rapaziada? O Flamengo jogou mal, quase perdeu pro Botafogo e teve a oportunidade de se isolar, né, rapaziada? Teve a oportunidade ali de se chegar mais no Palmeiras, porém, deixou o Palmeiras ganhar de virada, que ganhou ontem do Red Bull Bragantino de 2-1. O Palmeiras, rapaziada, se isolou na liderança do Brasileirão, ou seja, próximo jogo do Flamengo é contra o Palmeiras. E o Palmeiras, rapaziada, pode se dar o luxo de perder em casa contra o Flamengo, que mesmo assim não perde a liderança pro Flamengo. Ou seja, rapaziada, próximo jogo do Flamengo é contra o Palmeiras. Um jogo que todo mundo sabe, de rival para rival. É um jogo muito difícil. É um jogo, rapaziada, que o Flamengo ali vai ter que suar se quiser ganhar do Palmeiras. Ou seja, galera, aquilo que a diretoria falou no começo do ano, que Brasileirão era prioridade, que o Flamengo, junto com o técnico Felipe Luiz, desfocou um pouco na Libertadores, não tá fazendo jus, né, rapaziada? Não tá fazendo jus. O Flamengo tá jogando mal. E a gente não tem que normalizar isso dentro do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não tá bem. Eu já venho dizendo isso. O Flamengo não tá bem no Brasileirão. O Flamengo, rapaziada, tá na Libertadores ali, ó, fazendo contas pra poder passar de fase. Ou seja, o que é que o Flamengo tem na cabeça se não foca nem no Brasileirão, não consegue focar nem na Libertadores? Copa do Brasil, o Flamengo ganhou suado. Flamengo ganhou o jogo suado do Botafogo da Paraíba de 1-0, de um cara, galera, joia da base do Flamengo, que teve que entrar no jogo e que fez o único gol que deu a vitória pro Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. Ou seja, rapaziada, Flamengo tem que sentar os jogadores e tem, rapaziada, que colocar ali ele sentado e tem que falar a realidade para cada um deles, principalmente ali para os jogadores titulares que não estão jogando nada e deixaram seu nível de futebol cair bastante, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui, rapaziada, do Nico de la Cruz, que jogou ontem, saiu machucado, teve que ser substituído. E, rapaziada, o único meio campo ali que o técnico Felipe Luiz, no momento, poderia contar, passou a não ter mais nenhum meio campo. Olha só, rapaziada, Nico de la Cruz sofreu um entorse no joelho e passará por exames nessa segunda-feira. Apesar do entorse, o DM do Flamengo está confiante de que não foi uma lesão grave, mas de toda forma o jogador passará por exames de imagem nessa segunda-feira para saber o ocorrido. De la Cruz foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo e saiu andando normalmente sem auxílio de Marco. Ou seja, rapaziada, o Flamengo já não estava contando com Eric Pulgar, Gerson não jogou, né, rapaziada? De Arrascaeta também não jogou, o Alan também não jogou, Gonzalo Plata não jogou. E o Flamengo, rapaziada, que estava passando ali a contar só com o Nico de la Cruz no meio campo, perdeu o jogador aos 20 minutos do segundo tempo. A gente torce, rapaziada, que não seja nada demais e o de la Cruz volte no próximo jogo contra o Palmeiras, até porque vai ser um jogo bastante difícil. E um jogo, rapaziada, bastante suado pro Mengão, lá no Allianz Parque, contra o Palmeiras, viu, rapaziada? Só uma coisa, rival direto ali na briga por o título do Brasileirão de 2025. E se o Flamengo quiser ganhar, se o Flamengo quiser focar no Brasileirão esse ano, vai ter que ganhar de qualquer forma.
do Palmeiras no próximo jogo. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo, porque é sempre assim, né, rapaziada? Quando o Flamengo perde, quando o Flamengo empata, que é um empate com gosto de derrota, sai a notícia que o Flamengo ali quer contratar um jogador e não foi diferente hoje. Olha só, rapaziada. O Flamengo prioriza contratar um reserva para Jorginho de Arrascaeta na próxima janela de transferência, além de 2 atacantes de lado que sejam mais físicos e decisivos. Ou seja, rapaziada, Flamengo há muito tempo que necessita de um reserva imediato para De Arrascaeta, até porque hoje o Flamengo não tem um reserva para De Arrascaeta. Quando o Arrascaeta sai, rapaziada, quando ele não joga, o Flamengo parece ali que desaprende a jogar futebol. Ou seja, quando o Flamengo perde, quando sai uma notícia ruim do Flamengo, empata ou perde, sempre sai a notícia que o Flamengo tá querendo contratar muitos jogadores. Ou seja, galera, diretoria do Flamengo, de José Boto e BAP tá fazendo a mesma coisa, de Rodolfo Landim e Marcos Braz, pra, rapaziada, calar os torcedores. A gente tem que ficar de olho nisso, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, Wesley, lateral do Flamengo, tomou o 2º amarelo no jogo de ontem contra o Botafogo, está fora do jogo contra o Palmeiras. Olha só, rapaziada. O Wesley recebe o 3º cartão amarelo e será desfalque do Flamengo no Brasileirão contra o Palmeiras. O lateral está suspenso e será ausência na próxima rodada contra o time do Palmeiras no Allianz Parque, viu, rapaziada? Ou seja, péssima notícia pro Flamengo. O Flamengo tem que recuperar os jogadores ali que são titulares o mais rápido possível na próxima partida contra o Palmeiras. Que o Flamengo, rapaziada, tem que suar pra ganhar do Palmeiras. Não vai ser brincadeira, até porque o Palmeiras é um time muito forte e que, querendo ou não, tá concorrendo ali diretamente com o time do Flamengo pro título desse ano, né, rapaziada? Eu vou dizer uma coisa. Se o Flamengo ali, diretoria do Flamengo, não ganhar o Brasileirão esse ano, como eles praticamente prometeram, a situação ali de BAP e José Boto vai ficar bastante complicada dentro do Flamengo, viu, rapaziada? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu só quero agradecer a vocês que me deram ouvido, né, rapaziada? Assistiram o vídeo completo, se inscreveu no canal e sempre tá ajudando ali o nosso canal para fortalecer. Muito obrigado, rapaziada, de coração. E você aí, que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito do meu canal, corre, rapaziada, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação, porque é o que eu sempre digo, esse canal aqui é um canal diferenciado, focado totalmente nos inscritos, e se você aí quiser conversar comigo, rapaziada, trocar aquela ideia, tirar aquela dúvida, eu vou estar aqui. Valeu!